Olá, crianças! Hoje eu vou contar para vocês a história da Páscoa. A Páscoa existia há muitos anos, mesmo antes de Jesus nascer. Era comemorado um dia muito especial, que foi a retirada do povo escravo de Deus que estava no Egito para a terra prometida. E depois que Jesus nasceu, cresceu e que já estava chegando a morte dele, ele convidou os discípulos para fazer um jantar, que era a última ceia, tá? Então, ele convidou os discípulos e, chegado na hora, tinha o costume de lavar os pés. E nesse dia, o criado não apareceu, o servo não apareceu para lavar os pés. E os discípulos ficaram perguntando um para os outros: quem é que vai lavar? Quem é que vai lavar? Então, Jesus, na sua humildade, para mostrar que ele era humilde, ele lavou os pés dos discípulos e secou com uma toalha. Logo após, todos os discípulos sentaram à mesa e eles foram participar da Santa Ceia. Jesus pegou o pão e disse: esse é meu corpo. O pão significa meu corpo. E pegou o vinho e falou: o vinho significa o meu sangue. E nesse momento também ele disse que um desses discípulos ia trair ele. E os discípulos, nenhum deles queria ser o traidor. Todos eles falavam: eu não vou ser, eu não vou ser. Mas teve um que traiu Jesus, que foi chamado Judas Iscariote. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo naquela época, tá? Então, depois dessa Santa Ceia, Jesus chamou os discípulos para ir orar no Monte das Oliveiras. Por quê? Porque ele já estava sentindo angústia, ele já sabia que já estava chegando a hora dele. Então, Jesus convidou os discípulos para irem orar. E ele convidou Pedro, Tiago e João para orar com ele no monte. Então, eles foram. Jesus, Pedro, Tiago e João. Chegando lá, Jesus já estava sentindo a angústia da morte, ele já estava muito triste, ele sabia que estava chegando a hora dele. Então, ele pediu para os discípulos orar, que ele ia se retirar. Então, Jesus se retirou e ficou orando de longe. E na oração de Jesus, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas faça a tua vontade. E Jesus se levantou. Enquanto Jesus orava, os discípulos, eles adormeceram. Eles estavam cansados e adormeceram. Então Jesus, ele veio, ele saiu da sua oração, veio e falou para os seus discípulos: acordem, vocês não podem ficar dormindo. E Jesus se retirou novamente e veio orar. Ele fez isso por 3 vezes e os discípulos continuavam dormindo. Então Jesus, ele voltou novamente e falou para os discípulos: acordem. E os discípulos levantaram e ele falou assim: vamos que o traidor já está chegando. Já está chegando a minha hora. No momento que Jesus pediu para os discípulos levantarem e que o traidor estava chegando, chegou Judas, juntamente com os inimigos de Jesus, com os soldados romanos, para prender Jesus. Neste momento, ele deu um beijo em Jesus, o Judas Iscariote, deu um beijo em Jesus, para que os inimigos dele, os soldados deles, vissem quem era, saber quem era. Então, foi nessa hora que eles prenderam Jesus, algemaram Jesus. E um dos seus discípulos pegou a espada e cortou a orelha de um deles, dos soldados. Mas Jesus, nesse momento, repreendeu Pedro e curou, voltou a orelha do soldado novamente. E tomou a espada do seu discípulo. Então, crianças, no outro dia, pela manhã, os soldados levaram Jesus ao governador Pôncio Pilatos. E eles falaram para o Pôncio Pilatos que eles tinham conseguido prender Jesus.
E Pôncio Pilatos perguntou, interrogou Jesus: você é mesmo Cristo? Ele disse: eu sou. Mas Pôncio Pilatos não viu erro nenhum em Jesus, não viu defeito nenhum. Então Pôncio Pilatos não quis ser responsável sozinho. Ele falou: eu vou então levar para o povo é que vai decidir. Porque nessa época da Páscoa, sempre era soltado um malfeitor, um bandido, um ladrão, alguém que estava preso. E ele levou essa sentença para que o povo decidisse. Então Pôncio Pilatos foi na prisão, tirou um preso, um dos presos, um dos malfeitores, levou Jesus também e perguntou à multidão. Quem é que eu devo soltar? Jesus ou Barrabás? Aí a multidão gritava: Barrabás, Barrabás. E ele perguntou por várias vezes: quem que eu devo soltar? Jesus ou Barrabás? E a multidão gritava: Barrabás, Barrabás. Então Pôncio Pilatos lavou as suas mãos, porque ele sabia que Jesus era inocente, mas o povo decidiu. Então eles levaram Jesus para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus até o lugar que ele ia ser morto. Fizeram Jesus carregar a cruz, bateram em Jesus, colocou uma coroa de espinho nele, deu vinagre para ele beber. Ele sofreu muito, ele caía, eles batiam nele, fazia levantar, pegar a cruz de novo. E os discípulos ficou tudo olhando de longe, sem poder fazer nada. Então, quando chegou lá no Monte do Calvário, eles pregaram Jesus na cruz. E juntamente com ele, mais 2 malfeitores, 2 ladrões. Então, eles humilharam muito Jesus. Jesus sofreu muita dor, caladinho, por mim e por você. E um dos ladrões disse para Jesus: se você é filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós também. E o outro ladrão, arrependido, vendo que Jesus realmente era o filho de Deus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus, depois que ficou cravado na cruz, ele sofreu 3 horas, da hora 6ª até a hora 9ª, e depois ele morreu. No momento que Jesus morreu, era 3 horas da tarde. Houve trevas sobre a terra durante 3 horas. O véu do templo se rasgou, as pedras se fenderam, mortos em Cristo ressuscitaram. E um dos soldados disse: realmente ele era o Filho de Deus. Então José de Arimateia, um homem muito rico, foi a Pôncio Pilatos e pediu para ele para tirar o corpo de Jesus para levar para ser sepultado. E ele autorizou. Então ele veio, tirou Jesus da cruz, envolveu ele num pano, os discípulos, envolveu ele num lençol branco e levou ele para ser sepultado. Os discípulos de Jesus levaram Jesus até ao túmulo e depositaram Jesus no túmulo, colocaram uma grande pedra e deixou Jesus lá. Os soldados, com medo que os discípulos viessem e roubassem o corpo de Jesus, eles montaram escolta para ficar vigiando o túmulo de Jesus. Mas ao 3º dia, um anjo chegou, removeu a pedra e Jesus ressuscitou. E os soldados, com muito medo, caíram por terra e ficaram como se fosse desmaiado. Então, Maria Madalena, que estava vindo para colocar
perfume no túmulo de Jesus, ficou assustada, porque viu que a pedra estava removida. E elas viram 2 anjos lá dentro. E os anjos disseram para ela: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Uma coisa boa aconteceu. Jesus não ficou morto, Jesus ressuscitou para nos salvar. E ele apareceu várias vezes ao seu discípulo. Ele apareceu também às mulheres. E ele disse que ele ia para o céu e que a gente não ia ficar sozinho, mas que ele ia enviar o Espírito Santo para nos consolar. E nesse momento, ele foi subindo ao céu. Essa história foi baseada na Bíblia, em Mateus. Ela é contada em Mateus, Marcos, Lucas. Em Mateus, no capítulo 27 ao 28.